Você já ouviu falar da Operação Ajax? Foi o golpe de Estado que os Estados Unidos promoveu no Irã em 1953. Me acompanha aqui que eu vou te explicar isso com mais detalhes agora. Um país instável, um primeiro-ministro nacionalista e duas potências estrangeiras intervencionistas. Esses foram os ingredientes básicos para a Operação Ajax, um golpe de Estado que os Estados Unidos aplicou no Irã em 1953. Quem organizou esse golpe foi a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, e o M16, o Serviço Secreto Britânico do Reino Unido. Duas agências ali parecidas em seus objetivos de inteligência, espionagem e contra-espionagem. Tudo começou, basicamente, em 1951, quando o parlamento iraniano, o Majlis, elegeu Mohammad Mossadegh como primeiro-ministro. Mossadegh era um político, líder da Frente Nacional e nacionalista. Ele acreditava que muitos dos problemas do Irã, no seu país, eram causados pelo Reino Unido. O que ele fez no seu primeiro ato como primeiro-ministro? Botou os britânicos para ficarem assustados. Ele nacionalizou a Anglo-Iranian Oil Company, que era uma empresa britânica de exploração de petróleo que estava ali no Irã desde 1908. Essa nacionalização gerou uma crise entre Irã e Reino Unido, a crise de Abadan. E até me lembra a crise de Suez, quando o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o canal de Suez. Então lembrei disso, esse contexto no Oriente Médio. Países ricos em petróleo sendo explorados por potências estrangeiras. Os britânicos estavam ali diretamente, interferindo diretamente, massivamente no Irã desde 1919, por meio do acordo anglo-persa. Depois vou explicar mais sobre isso. Então, para o Mossadegh, esse primeiro-ministro iraniano, a causa principal dos problemas do Irã era o Reino Unido com essa exploração do petróleo, na visão dele. Com certeza havia outros problemas, mas na visão dele, o principal causador dos problemas do país era o Reino Unido. Mossadegh nacionalizou então essa companhia, descobriu que os britânicos estavam planejando contra o seu governo, conspirando contra o seu governo, então ele rompeu as relações diplomáticas com o Reino Unido e expulsou todos os agentes britânicos do país. Então, a crise de Abadan só aumentou e foi aí que os Estados Unidos passaram, então, a interferir diretamente no Irã. O presidente dos Estados Unidos, ali na época de 1953 a 1961, foi o Dwight Eisenhower. Ele foi convencido de que o Irã estava entrando na órbita da União Soviética, a Rússia hoje, equivalente à Rússia. Lembrando que era o contexto da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam ali zonas de influência e de mercado. E os Estados Unidos, interessados no petróleo do Irã, não via como interessante o Irã começar a apoiar a União Soviética, entrar ali na zona de influência da União Soviética. Para impedir que o Irã entrasse na órbita soviética e para garantir a exploração do petróleo iraniano, foi executada a Operação Ajax em 13 de agosto de 1953. Foi um golpe de Estado que tirou o Mossadegh do poder, orquestrado aí pela CIA e pelo M16. O golpe foi coordenado pelo agente estadunidense Donald Wilber e pelo agente espião britânico Norman Derbyshire. Mossadegh foi tirado do cargo e o Shah, o rei, como se diz no Irã, na época, o soberano, o Shah Mohammad Reza Pahlavi retornou ao poder e começou a liderar um governo fantoche dos Estados Unidos, algo mais ou menos parecido com Israel hoje, que é um quartel-general dos Estados Unidos no Oriente Médio. Nessa época era o Irã no governo do Shah Reza Pahlavi ou Reza Parlev. Então era um governo fantoche. Os problemas sociais, econômicos continuaram. Não havia identificação cultural do povo com o Shah, porque o Shah era um representante dos Estados Unidos, não estava muito preocupado com a soberania do povo e da cultura iraniana. Tanto é que anos depois, em 1979, na chamada Revolução Islâmica no Irã, ele foi tirado do poder. Essa revolução foi liderada pelo Ayatollah Khomeini, mas vou falar sobre isso em outro vídeo. Por enquanto, perceba isso. Os Estados Unidos se vendendo como a maior democracia do mundo, defensor da liberdade e tudo mais, na primeira oportunidade que tem, faz golpe para derrubar governos que não vão favorecer
a soberania norte-americana. Então, qualquer governo ali que é nacionalista no Oriente Médio, que tenta exercer sua soberania plenamente, os Estados Unidos ou dá golpe ou invade, enfim. Veja aí a contradição. A grande democracia interferindo diretamente em países alheios, derrubando e colocando governos, que é algo totalmente antiético e contra as regras da ONU e do direito internacional. Agradeço sua audiência até aqui, curta, comente, se inscreva no canal e até a próxima.